A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro estou fazendo esse teste com o meu microfonão. Está começando mais um Chá da Madrinha. Chá da Madrinha. Hoje com Coca-Cola. Coquinha zero, não tem pra ninguém. Como é bom, né? Bom, se você estiver com seu chazinho, seu café, sua água com gás, sua coquinha, faça o que tu quiser pra ficar bem à vontade pra gente trocar um papinho aqui hoje, pra ficar de pipipipopopopopó. Gente, hoje queria fazer uma pergunta. Quando dá merda, quando dá ruim, na hora do vamos ver, o que tu faz? Você consegue se virar? Ou você é mais do time assim, vou cavar um buracão aqui e desaparecer? Semana passada aconteceu uma coisa comigo e eu queria muito dividir aqui, porque eu levei esse tema pra terapia e eu acho que vocês podem se relacionar de certa forma. Estava eu entrando no ao vivo da live do MasterChef, quando simplesmente um peito pula pra fora, o microfone cai e o meu ponto começa a cair e ao vivo, valendo! E assim, cara, na hora me deu um desespero tão grande, porque o ponto começou a cair. Eu já fico nervosa, obviamente, né, naturalmente. Nervosa, assim, atenta, né, pro que eu preciso fazer, pro roteiro que eu preciso seguir. A gente nunca tem maquita por aqui, do nada. Vocês estão ouvindo? Desculpa. Voltando aqui a minha linha de raciocínio, é o seguinte. Na hora do valendo, que já é tenso, né, porque você vai entrar ao vivo e a gente tem um programa pra tocar, né, eu e o André, graças a Deus, o André. Que pessoa perfeita, André Brandt. Love. Eu e o André, a gente, obviamente, recebe um roteiro antes. A gente estuda o roteiro, a gente se prepara pra esse roteiro. Eu fico, né, me preparando, assisto o programa mais de uma vez, o programa da semana. Aí pego o roteiro, daí eu escrevo. Passo o roteiro todo à mão, junto com as minhas anotações, com o que eu percebi, com o que eu quero comentar. Ou seja, você vai preparado pro ao vivo, porque lá a gente não tem TP. A gente vai pelo ponto da direção. E justamente por isso, se meu ponto cai... Amor, é assim, vai com Deus. E tem um lance de ao vivo que é, você nem sempre vai seguir, tipo, o tempo que tá ali no roteiro e a ordem necessariamente. A direção pode ir chamando outros temas, outras coisas, ou pedindo pra você focar em outra coisa conforme que ela tá vendo ali no ao vivo, entendeu? E aí, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. E por um segundo eu pensei, quero sair correndo daqui. Ir embora, porque eu não tava conseguindo me concentrar, tipo, nas perguntas, eu não tava conseguindo me sentir presente, eu não tava conseguindo olhar pros convidados direito, eu só ficava assim, ó, tentando ajeitar meu ponto e focada no meu peito não pular pra fora mais uma vez. Aí, chegou um... E isso é muito doido, né, porque eu contando assim, já tô 2 minutos, sei lá, contando pra vocês. Mas na hora do ao vivo é muito rápido, sei lá, isso deve ter durado 30 segundos. E eu nem sei se dá pra perceber ou não. Depois eu falei com a minha mãe, ela falou que ela percebeu que eu estava tímida no começo e que parecia que eu tinha algo no ouvido. E um amigo meu falou que eu tava mais devagar no começo, mas depois... E aí esse é o ponto também, né, que eu vou chegar com vocês. Eu entendi naquela hora que eu só tinha 2 caminhos. E um deles era surtar, querer desaparecer, levantar, sair correndo. Eu não consigo, não dou conta, deu merda. E outro... é lidar com a merda. É isso que tá rolando. Então, bora lá. Então é com isso que a gente vai lidar. E essa guerra dos meus neurônios, ela na minha cabeça durou uns mais de 30 minutos. A live tem 1h30. Na minha cabeça foi quase a live inteira. E não foi. Pra quem tava vendo de fora, não teve essa percepção. E isso já aconteceu comigo diversas vezes, de eu estar fazendo um trabalho, especialmente esses de apresentação, assim, tanto de podcast, ou uma mesa, uma palestra. Rolou comigo na Bienal do ano passado, que eu tava mediando uma mesa com a Marcela Ceribelli, do livro dela, de sintomas. E, cara, eu me preparei tanto. Eu me preparei. Eu li o livro mais de uma vez também, fiz os roteiros, fiz roteiro à mão, fiz o roteiro no computador, pratiquei. E na hora que eu cheguei lá, a sensação que eu tive é que o meu corpo só desconectava, assim, ó. E nesse dia, não aconteceu nada de microfone pifar, nem nada. Foi só minha cabeça mesmo. Mas voltando pra situação em que tá tudo ali setado, né? Setado é uma gíria de quem é muito de rádio, TV, de cinema, de audiovisual. Mas tá tudo montado, né? A luz tá montada, o microfone tá montado, os apresentadores estão bem colocados ali, e aí, bum, valendo. E eu acho que isso acontece em diversas situações da nossa vida, né? Que a gente tem que ir no
É agora, é agora. E nem sempre acontece de ir como esperado, como você criou a expectativa de que iria. Mas é isso, assim, dentro dessa guerra de neurônios intensas que tava rolando lá dentro e que ninguém tava percebendo, uma hora eu só virei pro meu cérebro e falei, cérebro, chega, é essa situação que a gente tem que lidar agora. Ou tu vira esse jogo, ou tu vira esse jogo. Então aí eu desliguei dos incômodos e consegui improvisar com aquilo. Que é um pouco da pauta que a gente trouxe no primeiro episódio aqui dessa nova temporada. E aí na sexta, isso foi na quinta. Aí na sexta eu levei esse tema pra terapia. Eu virei e falei assim pra minha terapeuta: cara, rolou isso ontem no ao vivo, eu tô realizando esse sonho. Enfim, eu voltei pra terapia agora, tipo, depois de alguns meses parada e tal. Falei, nossa, tô realizando esse sonho de vida, tá tudo isso acontecendo, tô tão feliz. E aí, você não acredita, no ao vivo aconteceu isso, aquilo, e eu acho que eu fui péssima, mas depois eu virei o jogo, depois eu consegui. Daí ela falou assim, cara, olha quantas vezes você já me relatou que isso aconteceu na sua vida, e quantas vezes você ficou presa ao começo, ou o desconforto ali inicial, mas olha como deu pra virar o jogo todas as vezes. E aí ela trouxe esse questionamento. Quantas pessoas conseguem reverter o jogo no valendo, no ao vivo? Quantas pessoas conseguem sair de um estado mental caótico na hora do caos? Hoje tá difícil, né, de barulho. Carlos, vem cá. E aí o que rolou, assim, basicamente, foi um embate do meu ego. Foi um embate do meu ego com o real. E aí é o ego ali tentando controlar tudo e o real, que é o imprevisto, é a vida só, tipo, acontecendo. E aí, quando o meu ponto cai, quando o peito pula pra fora, o meu primeiro mecanismo é fugir. E aí tu quer sumir e tal, porque seu cérebro odeia passar vergonha, por mais que ele deixe suas bochechas avermelhadas. O que não faz nenhum sentido, porque se eu quero sumir, por que eu fico corada? E aí a pessoa olha e fala, tá com vergonha, porque tá na sua cara. Mas lá dentro, olha o seu cérebro como ele é. Ele prefere a fuga do que um risco de falhar. E olha que cruel, não é mesmo? Porque daí, sem o risco, não tem como você saber. E tudo é risco nessa vida. E aí você vai deixar de vencer algo ou de se botar à frente de algo só pelo medo da falha. Porque o seu cérebro funciona desse jeito, mas o que manda? É tu, é tu. Hoje vai ser assim, com barulhos. Barulho de Carlos, barulho da Maquita, gente tocando campainha errado. Peço desculpa por tudo. Mas aí a terapeuta falou esse lance, né, do não apegar ao que deu errado, justamente trazendo esse ponto. E essa nossa capacidade, muitas vezes, de se olhar de fora e você calar a boca do teu cérebro. Você quer que eu fuja? Você quer que eu saia correndo daqui? Só porque tu tá com medo de falhar? Meu querido, nós vamos falhar se for preciso, mas nós vamos tentar. E é isso, olha que coisa linda. O plano A deu ruim. Vamos de B, vamos de B. Quem que manda aqui, porra? E aí, virar um jogo não é sobre ter medo. É você conseguir e ver o que você faz apesar do seu medo. This is so beautiful. Então, apesar de estar cagada de medo, pensando, nossa, deu tudo errado, daqui é só pra baixo. E mesmo com essa sensação de medo, você vai lá e consegue reverter o jogo. Achar um caminho. Falar pro seu cérebro calar a boca. Get your shit together, girl. We're gonna do this. Se ajeita que a gente vai fazer isso acontecer sim. Mas que legal é a gente poder olhar para esse histórico de sobrevivência e de quantidade de vezes em que a gente conseguiu sair das situações. Em que parecia que a gente não ia conseguir. E justamente por conta dessa sua voz, do seu ímpeto, de se olhar de fora e eu, poxa. Quantas vezes a gente não achou que, sei lá, não ia dar conta de uma reunião, de uma apresentação, de falar em público em alguma situação do trabalho, de um perrengue. E aí, Mona, você se virou nos 30, assim como Fausto Silva. Você foi lá, fez e aconteceu. Então, assim, vamos olhar para essas realizações do passado e ver o quão resiliente, o quão sobrevivente a gente é. Que, na real, a gente vence quase 100% dos dias ruins. E o seu eu do passado já resolveu buchas muito e muito, muito piores. Confia no teu estofo. Essa palavra é muito chique, né? Estofo. Confia na sua bagagem. E isso vem, obviamente, atrelado. Eu não tô falando de sorte, mas vem atrelado
a essas situações em que você se preparou, em que você trouxe a bagagem, você não tá lá do nada, tem algo atrás, então você vai conseguir improvisar. Já conseguiu? Ai, não vai me achando que é sorte, faz do nada das coisas do cu, né? Que isso aí desmoraliza tudo. Mas esse foi o chá da madrinha de hoje. Ai, deixa eu molhar minhas palavras com minha coquinha Zé. Hoje temos Dicuxa. Gente, eu fui no cinema semana passada assistir Backrooms, que é um filme de terror psicológico que foi dirigido por um cara de 20 anos, por um menino super novinho. É clima de Copa que tá tudo barulhento, é isso? Mas, enfim, um cara de 20 anos dirigiu esse filme, Backrooms, é um filme de terror psicológico. Tem aquela atriz de valor sentimental, a Renate, que é bafo. E o que são os backrooms? Não sei se vocês já ouviram falar daquelas copypastas. Que falavam disso no Reddit, nos Estados Unidos da América. Reddit. São aqueles corredores infinitos, assim. Salas infinitas que, tipo, aparentemente não vão dar lugar nenhum, é um labirintão. O filme conta a história de um cara que é um arquiteto de formação e o sonho dele era ser arquiteto, e ele acaba meio que tendo que lidar com a loja dele de móveis que tá falida, tá meio falidona. E ele acaba de se separar, né? Quando o filme começa, você entende que ele passou por um divórcio, e ele está passando na psiquiatra pra falar sobre o divórcio. E eles ficam reavivendo, ele e a psiquiatra, o diálogo que levou ao divórcio. Ela interpreta a ex-esposa e ele interpreta ele mesmo. Isso no diálogo dos dois. E aí, monas, o cara simplesmente está vivendo na loja dele e ele tem meio que uma equipe de filmagem, ele tenta fazer uns vídeos promocionais pra, tipo, vender os móveis dele, e é anos 90. Só sei que um belo dia o homem tá lá, indo dormir, e tá dando uns problemas de elétrica lá na loja. E é óbvio que, como todo bom filme de terror, ele vai atrás do problema de elétrica, ele vai se meter no cafundó do Judas, no lugar mais perigoso, aparentemente, pra ver o que tá acontecendo. Só sei que ele vai lá e ele consegue acessar um buraco na parede que leva pro backrooms, pra esses labirintos infinitos. Então isso tá dentro da loja. Quando ele sai, ele conta isso pra psiquiatra. E a psiquiatra fica assim, ó. Ela não desdenha, porque ela é uma ótima profissional. Mas ela fica assim, amor, será? Aí ele fala, eu vou filmar. Eu vou filmar pra ti. Menina, esse homem volta com a equipe de filmagem pro tal do backroom, atravessa a parede, e a equipe filmando. Aí o negócio escalona, aí o terror começa. Eu quase fiz cocô na calça, eu juro por Deus, de cada susto, mas vale muito a pena, baita filme. E o mais legal é que a alusão que eles fazem do labirinto com esse labirinto mental e de como... Aqui se eu contar, vou contar um filme, mas do buraco que pode ser a nossa psique, né? Ou seja, a nossa mente pode virar um grande background. Mas o filme é muito lindo, muito bem feito. Cara, tipo assim, o diretor, aplausos pra esse cara. As cenas são belíssimas, o cenário onde eles gravaram esse backroom, ele foi construído real. Então fizeram salas e salas infinitas, vazias, com tipo uma cadeira. Daí tem do nada um monte de sofá, almofada empilhada. E nas cenas de adrenalina, de fuga e tal, você vê que os atores estão cansados e muita coisa é meio plano de sequência. Então, porque eles estão de fato naquele espaço gigantesco e tendo que lidar com os objetos ali. É muito foda, muito foda. Baita filme. E o Pirata, se você já viu, tá tudo bem, mas se você não viu, eu vou te contar esse fun fact. Vai ter um pirata que é um monstrão grandão. And a pessoa que fez esse monstro, ela de fato tinha 2,30 metros. Então isso também era real pros atores, né? O susto de você ver um negócio, tipo, aquela coisa grande se aproximando, era real, porque era um ator real. Menina, muito bom. Eu fui assistir no cinema com a minha amiga. Ai, foi um programão. A gente foi assistir à noite, eu fiquei morrendo de medo. Eu abracei ela, assim, segurei na mãozinha dela. Falei, amiga, não solta. Mas vale muito a pena. Assistam, baita filme. Eu vi vários comentários, vi Isabela Boscov falando... Amo Isabela Boscov, such a diva. Falando super bem. E realmente, vale muito a pena assistir. E eu acho que vale ver na telona, sabe? Porque esteticamente é belérrimo. E a trilha sonora é de fazer cocô na calça. E aí, vou te trazer um novo quadro, o buchinho cheinho da semana.
Gente, fiz uma receitinha nova no feed do meu Instagram. Uma receita de macarrão de massa fresca com um camarão. Eu fiz no Dia dos Namorados. Super fácil, super rápido. Acho que ficou pronto em 30 minutos. Tem o passo a passo lá. Eu fiz um molhinho de tomate e eu usei as carcaças do bichano. Creme de leite fresco, tomate. Aí o camarão depois bem seladinho assim, ó, na manteiga, no azeite, com ervinhas. Muito bom. Convido vocês a fazerem. E é isso, por hoje foi só. Esse foi o Chá da Madrinha de hoje. Tô adorando estar aqui com vocês semanalmente. Fico muito feliz. E vou deixar meus recadinhos, que são... Estou com uma série nova no Instagram, chama Botão da Calça Aberta, onde dou várias dicas de restaurantes. E, na verdade, está no YouTube. E os reels, tipo, cortes estão nos reels do Instagram. Botão da Calça Aberta. Vou voltar com a minha primeira vez também no YouTube, com os cortes no Reels e no TikTok, onde eu faço alguns esportes e atividades pela primeira vez e te incentivo a fazer coisas novas pela primeira vez depois de adulto. E também te convido para o Clube Bucinho Suado, onde temos uma comunidade muito forte que se motiva a se movimentar de uma forma que é possível, acessível e acolhedora. E o link tá aqui na bio. E esse foi o Chá da Madrinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu comentário, a sua avaliação no nosso podcast. É um prazer enorme estar aqui com vocês toda semana. Um beijo, até a próxima. Tchau.